E aí, pessoal, para quem reclama que eu não largo nenhum tipo de conhecimento aqui de graça, então agora vai um gratuito. Porém, isso aqui, obviamente, é muito mais focado em clientes, que era o objetivo inicial do meu canal, mas que é óbvio, né? Acabou não acontecendo porque quem vai beber das fontes de um serviço topográfico se não for os próprios topógrafos? Então, para quem reclama aí de conteúdo que não é gratuito, né, ou de informação, obviamente o que eu vou passar aqui é sobre a jurisdição Rio Grande do Sul, área que eu atuo, mas muito do que está aqui pode servir para todo o território nacional, que é um modelo de requerimento para a fusão de salas ou apartamentos. Só que daí é óbvio que isso vai referir-se não à construção, mas é melhor eu ler e a gente ir tirando as conclusões. Tá? Lembrando que isso aqui é regulamentado pela Metroplan, não sou eu que inventei essas informações. Então existe um órgão que cobra da gente essas informações para que a gente entregue os profissionais. Mas se tu é um civil comum, quer entender um pouco a respeito de topografia, a legislação dela, lembrando que cada estado, ou às vezes um município, vai ter uma legislação diferente. Então, nem sempre o que eu vou falar aqui vai parecer 100% correto com a tua região. Mas vamos lá. Então, coloque o nome completo, isso para os topógrafos, né, os profissionais. Coloque o nome completo e sem abreviaturas, CPF da pessoa, nacionalidade, estado civil, se casado, dados do casamento e o tipo de regime, a data e o nome do cônjuge e o pacto antinupcial, se houver. Ou, deixa eu ver aqui se está na mesma linha, ou sobre a existência ou não existência de união estável. Fazer constar isso nos papéis ali que tem que demonstrar para o pessoal do registro. Porque isso, todos já sabemos, né? Na hora de uma separação das pessoas, para que se verifique a situação de quem vai ficar com qual bem, ou a divisão dos valores. A profissão de cada um dos envolvidos, ou se é um único titular. Filiação, isso tem a ver com o nome dos pais, não tem nada a ver com partido aí para quem está pensando. Endereço eletrônico, que é o e-mail. Residência do proprietário ou requerente, a respeito disso. Requer, agora que vem uns detalhes assim que é a parte bem burocrática aqui, os calcanhares de Aquiles para quem faz a parte de documental. Requer que digne vossa senhoria registrar a margem das matrículas ou transcrições, os números das matrículas anteriores, o livro com o número, apartamentos ou salas, bem como na matrícula ou transcrição mãe, o número, ou seja, a matrícula originária, né, a anterior às que vão ser ali fundidas, né, ou que vão ser fusionadas, não sei se esse termo é o melhor, mas professor de português, faça seus comentários. A fusão de apartamentos e salas conforme a documentação em anexo. Aí o que mais é cobrado, obviamente, no registro, deixa eu ver se eu bloqueei a luz, bloqueei. Memorial, ART de fusão, e aí o nome da cidade, data, mês, ano, ou seja, o dia, mês e o ano. E deixa eu ver. E o descrito fusionado. Opa, perdão aí pelo deslize. Então, tu vai mencionar a matrícula mãe e depois mencionar como será a fusão. Tá? Mas isso aqui está falando de salas ou apartamentos, mas eu utilizei para a fusão de um terreno, porque eu fiz exatamente isso aqui. Coloquei o nome do titular, da esposa dele atual, porque ele já era separado. E aí tive que colocar todas essas... Tive que informar a profissão da esposa, do rapaz em questão, a profissão dele, né, todos esses aspectos, justamente porque tem que constar lá que há uma separação anterior. Enfim, gente, é um país burocrático e topógrafo, se tu é um cliente em potencial ou um entusiasta, saiba que o trabalho da topografia não é romântico como muitos imaginam, que é ir lá medir o terreno e depois fazer um desenho, como alguns... Eu tenho pavor dessa palavra quando o cliente ou os pseudo-profissionais me dizem, é um desenho. Cara, é uma prancha técnica. Tem responsabilidade técnica envolvida ali, tanto do titular quanto do profissional. Então, não é um desenho. É o teu toba na reta, tá? O teu e o meu, né? Então, começar a falar mais pachola aí, porque às vezes falar bacana não adianta nada. Então, vamos lá. Aí o memorial descritivo, com a descrição completa da área, ou seja, posicionamento global, confrontação, coordenada, ângulo interno, às vezes uns chamam de azimuth, outros chamam de contra-azimuth ou ângulo externo, enfim. Cada um usa uma nomenclatura e depende da região, esses nomes mudam, tá? Então, tudo isso. Com descrição completa das salas ou apartamentos, antes e depois da fusão, e com reconhecimento de firma. Hoje eu tô para trocar sílabas, né?
por assinatura da autenticidade. Então, reformulando a frase, antes e depois da fusão, com reconhecimento de firma da assinatura por autenticidade. E aí vem a questão, além de todo o memorial, dando as qualificações das pessoas e o que cada um faz, vem a questão de pegar as assinaturas neste memorial e no desenho, na prancha de desenho, que alguns insistem em chamar de mapa ou planta. Planta é de imóvel, ou seja, os metros quadrados ocupados. Mapa detém informações de áreas muito maiores, como, por exemplo, um estado inteiro. Prancha técnica de desenho ou prancha de desenho é o que você recebe e chama de desenho. Né? Tem uma escala, tem toda uma questão de regimento ali, informações a serem colocadas no selo, que determinam o que foi feito na área e a maneira, o método utilizado. Então não é um desenho, tá, gente? Desenho é os caras de 20 anos atrás ou mais que entregavam aquelas pranchas sem vergonha em folha A4, né, que é o dobro dessa daqui, e com um desenho assim, safado, sem orientação de posicionamento solar, sabe? Feito daquele jeitão bem tosco. Só folha branca e linhas pretas. Acabou. Nenhuma informação. Aí tem gente que reclama da prancha colorida. Mas se o pessoal não consegue entender o preto e branco, por que não fazer uma prancha colorida e detalhar melhor? Tá? Então fica aí quando o pessoal reclama do desenho. Né? E tem gente cobrando aí 120, 180, ou profissional cobrando isso, tá? Enfim, que é ridículo. Mas vamos lá. Aí o projeto aprovado pela Prefeitura Municipal, por profissional habilitado. Então, ó, o projeto aprovado pela Prefeitura, ou seja, tu tem que passar essas informações e dependendo da região onde tu tá, tu tem que levar até um plano diretor, provavelmente abrir um protocolo. Tem muitas prefeituras que já têm os mecanismos para fazer isso de maneira eletrônica, né, os .org da vida aí, alguns deles. Então às vezes tu tem nome da prefeitura, .gov, se não me engano, .gov, alguma coisa, .br. Aí nesse site tu protocola isso, faz um pedido e aí tu vai entregar esses documentos já mencionados de maneira eletrônica. Aí acho que pós a aprovação, ó, a prova de anotação de responsabilidade técnica, para alguns ART, para outros CFT, e aqui na nossa região CRT-RS ou CFT-RS. Então daí tá falando aqui sobre os profissionais que podem assinar, daí isso tanto faz. Tem arquiteto e engenheiro que pode assinar, mas que na minha opinião não deveria, por causa da carga horária e não saber lidar com os equipamentos. E a gente sabe que existe a boa e velha prática da galera que não tem competência para fazer, coloca um profissional que trabalha para uma prefeitura e que não poderia fazer o levantamento, e aí eles vão lá e assinam. Tem gente que diz que isso é recalque meu. Não. É uma questão de iniciativa privada e nós já pagamos impostos para ter um cara que faz o serviço gratuito, e aí vai alguém e contrata ele para fazer privado e daí tira o serviço do cara que está tentando fazer a coisa tudo dentro dos conformes, né? Aí o cara lá, tipo, ele vai pagar o boleto da semana, daí ele cobra 1/5 do valor que ele deveria, faz o serviço por muito menos porque ele tem já as costas quentes com a prefeitura pagando ele por impostos do povo. Então fica aqui a minha indignação. Eu estou passando o conteúdo também aqui de maneira gratuita, né? Mas isso aqui, se tu for num registro e pedir, o pessoal te entrega, tá? Então, por isso, como foi uma informação que veio a mim gratuito, mas eu tive que gastar meu tempo lá e meu ir e vir, vou passar para vocês de forma gratuita, até porque fica aqui para que eu mesmo revise no futuro. E agora a nova NBR, aqui que é o pulo do gato, aqui que nem todo mundo pode. NBR com reconhecimento de firma das assinaturas do proprietário do profissional habilitado por autenticidade. Então é o seguinte, tem que chegar também com a norma lá, né? A norma vigente. E ela também reconhecida, assinatura e tudo. Então, não sei se isso aqui é cobrado em todos os lugares, tá? Porque na maioria dos locais que a gente vai, o pessoal nem tem consciência dessas NBRs aí. Que eu digo, isso aqui deve ser uma normativa que o próprio registro utiliza. Não é nem algo que o profissional deva saber. Mas se for balizar os conteúdos, a informação, o que o registro vai cobrar mais a nova NBR de 2022, que quem quiser comprar aí, entra em contato, né? Essa e as anteriores, me aciona aí que a gente acerta. Enfim, e aí aqui por último a aprovação do condomínio, com cópia autenticada na ata ou na assinatura dos condôminos no requerimento. Então vamos lá, tu tem que fazer toda uma declaração, vamos revisar isso aqui, toda uma declaração das pessoas envolvidas, titular e esposa, ou o contrário,
colocar os dados completos, né? Coloque o nome por extenso, né? Sem abreviaturas. CPF, nacionalidade, estado civil. E se casado, sob qual regime? Profissão. Filiação, que é o nome dos pais, né? Endereço. E aqui não pergunta se é in memoriam ou não. Para quem entendeu isso, é quem partiu já. Pacto antinupcial, se houver. Ou então a existência de uma união estável. Profissão, já falei, né? Filiação, endereço eletrônico, endereço residência, né? Ou seja, onde estão apropriando o imóvel. Pagadores de impostos que merecem morar na sua área e não deve ser tomada por alguém. Que daí agora, eu sei que o canal não é de política, mas é bom falar isso aí. Tem gente que apoia os movimentos que se apoderam de casas, mas aí quando tu vai lá e entrega pra eles uma prancheta perguntando, tá, e aí, vocês permitem então que a casa de vocês seja ocupada? Ah, não, a minha não. Então, enfim, a hipocrisia é miúda nesse país. Aí a matrícula anterior, e aí citando número do livro, página e afins, aí determinando ali os tipos de bens, se é apartamento, sala comercial, terreno e assim vai, com a sua matrícula originária, citando o número do livro e tudo, e daí a fusão dos apartamentos, salas ou conforme a documentação em anexo. Tá? Então assim, isso é o básico, isso é a parte inicial. Depois vem as cinco etapas aqui. Memorial descritivo, com a descrição da matrícula completa. Projeto aprovado pela Prefeitura Municipal por profissional habilitado. Ou seja, tem que haver a aprovação de alguém lá dentro. Então vai haver um protocolo nesses .gov da vida, aí, .gov.org da vida. Prova de notação de responsabilidade técnica, ART, ou CRT, CFT como eu falei. A nova NBR, com reconhecimento de firma. Ou seja, ou vem a norma aí de 2022, mais o regimento Metroplan, ou quem fiscaliza o registro para quem tu vai trabalhar. Ou alguma outra informação que, se tu estiver olhando lá em 2030, talvez vai ter saído, tá? O ano agora é 2025. E aprovação do condomínio, com cópia autenticada na ata assinatura dos condôminos no requerimento. Cara, então assim, são 5 situações, mais esse pedido aqui de documentos. Então, tem o memorial, tem a TRT, aqui que é de praxe, né? São coisas que são básicas. Fora isso, tem 1, 2, 3, 4 coisas que são pedidas, tá? Então, na hora de fazer uma fusão, dependendo da região que tu tiver, vão ter todas essas informações aí para que tu faça um pente fino, vamos dizer assim, e para que tu entregue isso pronto. E o porquê disto? Nós temos órgãos fiscalizadores e punidores. Qual é o papel do registro de imóvel? Vocês sabem, né? O pessoal que trabalha lá dentro não tem culpa de nada, eles precisam daquele valor. Mas vocês sabem que os maiores arrecadadores de valores, enfim, acho que o pessoal do mais alto escalão, o pessoal que mais fatura da servidoria pública no Brasil fora os políticos, são o pessoal de tabelionatos, né? São pessoal de registro de imóveis, e acho que tabelionato em segundo, ou tá ali, pau a pau. Porque, obviamente, é muita burocracia e tudo tem uma taxa de 5, 6, 12, 50, 100, 200, varia conforme o que tu vai pegar lá de emolumento, que são os documentos a respeito de propriedade. E aí, como também existem muitos golpes no país, né? Existiram, tá cada vez mais difícil disso acontecer, por quê? Hoje, onde tu entra, tem reconhecimento facial, tem biometria. O pessoal dentro da Polícia Civil tem as tuas digitais lá, quando tu bota o dedão lá e faz um documento, na realidade aquilo tem um registro já que fica dentro da Polícia Civil. Quando tu faz um passaporte, que daí tu é obrigado a colocar todos os dedos que tu tem na mão, alguns tem 9, né? Então tu é obrigado a passar a tinta lá e colocar todas as tuas digitais. Se bobear, um dia vão pedir até do pé. Tem um lado meu que acha que tá correto isso, né? Outro já fica com aquela coisa do, poxa, enfim, até que ponto isso é para o bem da sociedade, não para usar as informações da gente à toa. Vídeo que acontece com farmácias que pedem o teu CPF para passar esses dados depois pro pessoal que te vende plano de saúde. E aí com isso os caras sabem, através do remédio que tu toma, qual o tipo de problema que tu pode vir a ter, porque afinal são químicos. Tratam uma ponta e estragam outra. Então, enfim, é muito louco isso. E aí, tu faz todo esse reconhecimento, biometria, escambau, e aí tem mais uma outra questão. O nosso dinheiro está deixando de ser físico e está cada vez mais digital. Quando chegar ao ponto do Drex, o pessoal vai triangular todas essas informações e eles vão ter mais certeza de sonegação de impostos. E como é uma máquina de fazer dinheiro, né, esses registros aí, saibam que vocês devem ter pressa, celeridade agora de fazer serviço topográfico. Se isso chegar ao cliente,
né? Ou se tu é topógrafo e quer usar esse vídeo aí para passar pro teu cliente, acho bem interessante. Só obviamente me dê crédito aqui pelo canal. Então eu vou citar Notre a topografia. E porque eu tô passando aqui esse conteúdo que, querendo ou não, tem toda uma análise de bastidor político por trás disso. Tá? Não é um canal de política, mas eu decidi que eu não vou mais ficar tão calado a respeito disso, tá? Porque eu tive problemas com alguns clientes com viés político. E aí eu decidi que eu vou começar a falar um pouco, assim, vou dar minhas alfinetadas aqui de vez em quando pro pessoal saber que eu não sou esquerdista. Começar a deixar isso claro. Porque, sinceramente, tá, de todas as pessoas que me contrataram até hoje, o único povo, o único pessoal que me incomodou tem viés escancarado. Então, para, vamos dizer assim, repelir esse tipo de incomodação, eu vou deixar claro aqui que eu não curto, não compactuo. Até porque a gente tá vendo aí agora 2025, né? Se eu tô aqui agora, nesse horário, fazendo um vídeo pro canal, em pleno dia 6 ou 7, acho que é 7 hoje, de 2025, janeiro de 2025, então é o 7º dia do ano, ao invés de estar na rua trabalhando já igual muitos brasileiros, é sinal de uma política muito ruim no Brasil. É sinal de... E se eu perder inscritos com isso, cara, garanto que é os mesmos que pedem para eu passar muito conteúdo gratuito. Mas agora eu tô passando aqui algo que é para que eu mesmo no futuro utilize. Eu mesmo resgate aqui essas informações. E obviamente algumas delas vão ficar na descrição do vídeo para facilitar a vida de vocês. Para vocês um abraço e, cara, quem quiser, busca em cima no banner. Vocês vão encontrar ali o segundo link, abaixo do banner, lá em cima onde está dizendo lá o canal e tal. Então assim, procure entrar dentro do canal, não só nesse vídeo apenas, e clicar lá. Abaixo do banner vai ter lá, acho que o primeiro link é o meu site, em segundo é o link Airgo. Dentro dele, o terceiro link que vai aparecer, eu acho, é lá a chave Pix. Aceito sim doações, tá? Aceito doações para quem está recebendo informação de graça. Alguns aí nesse tempo já me mandaram uma bolinha aí. Fico muito feliz por isso, porque isso sim motiva o cara a largar uma outra coisa aqui de graça. Agora, receber a informação gratuitamente, reclamar, não produzir um conteúdo nem igual nem melhor, vir aqui dizer o que eu tenho que fazer ou não, e achar ruim quando eu quero me proteger e não passar informações, estranho, né, cara? É aquela velha história, né? Se tu acha que funciona assim, pega então e passa a senha do teu Wi-Fi pra todo mundo. Pega e espalha ela na tua vizinhança. E aí fica tu pagando sozinho.